O assunto tem tudo a ver com o que nós vamos conversar a partir de agora no Dicas do Bombeiro. Gente, olha, nesse final de semana nós registramos aí 3 casos de incêndio a veículos. Sempre temos, inclusive, notícias do tipo aqui em Alagoas. Por isso, nós vamos ao vivo com o Bruno Protásio. Ele está no Senai para falar exatamente desses itens de segurança que devem ser observados para evitar esse tipo de ocorrência. Com você, Prota. Eu, inclusive, no passado, né, já passei por situação muito semelhante, tá? Eu percebi uma fumacinha no carro diferente e aí, graças a Deus, consegui, com o próprio extintor, Prota, apagar o início de incêndio que estava acontecendo aí na região elétrica, né, na parte elétrica do carro. Tiago, e o que você passou realmente é fundamental para a gente entender um pouquinho dessa dinâmica, porque essa ação rápida que você mesmo teve é muito importante e já a gente vai entender um pouco mais sobre isso. O que fazer no momento que começa, por exemplo, esse princípio de incêndio no carro. Mas antes é importante a gente saber também da prevenção, evitar que isso aconteça realmente no seu veículo. Por isso nós estamos aqui no Senai com o Alex Claudefferson, que é mecânico e instrutor aqui do Senai, para explicar um pouco para a gente sobre os itens de manutenção. Aqui o capô do veículo está aberto porque o Alex vai começar falando para a gente sobre esta mangueira aqui, que é a de combustível, que é um dos pontos principais para a gente citar nesse momento, né, Alex, sobre a prevenção ao incêndio, a pegar fogo no veículo. Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. É essencial que a gente faça uma verificação visual dessa mangueira de combustível, porque ela conduz o combustível do tanque ao compartimento do motor. Uma visualização como está o seu estado, desgaste, ressecamento, as abraçadeiras têm que estar em bom estado para que a vibração natural do motor não desconecte ela, porque essa vibração pode ocasionar um vazamento de combustível e esse combustível em contato com as partes quentes do motor pode provocar um início de incêndio. Então, Alex, deixa eu mostrar mais uma vez aqui a mangueira. Aponta pra gente, por favor. Ela está em bom estado, não é isso, Alex? Ela está em bom estado. Em excelente estado ela está. Tem a presilha que prende ela aqui no tubo rígido. Isso também tem que ser verificado, porque com o passar do tempo e com a temperatura que circula aqui nesse compartimento do motor, essa presilha aqui ela pode ressecar. Então, ela ressecando, ela não vai travar essa mangueira como deve. Aí, com a trepidação, ela pode desconectar e espalhar combustível pelos locais quentes do motor e provocar um incêndio. Lembrando que tem veículos que, a partir de 15 anos de idade, ele começa a ter seu ressecamento de mangueira, de tubulação. Então, é importante que seja verificado ou pelo proprietário do veículo, ou o proprietário tem uma oficina ou um mecânico de sua confiança para fazer essa verificação, para que não haja uma revisão incorreta. Porque essa revisão incorreta pode deixar passar itens importantes como essa mangueira. Além da mangueira, existem outros itens que a gente precisa destacar em relação à manutenção desse veículo que podem contribuir para evitar que esse incêndio aconteça? Sim, além da mangueira, a gente pode ter embaixo do carro, no assoalho, essa mangueira passa por baixo. Então, se você tem um carro baixo que raspa em quebra-mola, essa mangueira com certeza vai ser rompida, vai ser danificada, você não percebe. Outro item, pessoal, é se você sente o cheiro forte de combustível, você estando dentro do carro, sente o cheiro forte de combustível, não demore a parar o seu veículo e pedir para verificar ou até mesmo você, porque se o cheiro está forte, está acontecendo algum vazamento de combustível. Ok, Alex, obrigado pelas informações importantes em relação a isso, mas a gente vai continuar conversando aqui no Senai sobre essa prevenção, porque a gente falou dos pontos que são necessários. Manutenção em dia, a mangueira de combustível, mas e se o incêndio começar? Como é que a gente age numa situação como essa, Tiago? Quem vai explicar para a gente é o capitão Eberton Suruagi, do Corpo de Bombeiros, que também veio até o local para a gente tratar um pouquinho dessa dinâmica. Capitão, bom dia. Normalmente o incêndio começa aqui, né, nessa parte de frente, no capô, nessa parte do motor. Como é que a gente deve agir numa situação como essa? Bom dia. Realmente, a gente, quando está num veículo que se depara com uma situação de incêndio, a maioria das vezes que acontece é na parte do capô do veículo.
E aí fica a questão, o que é que a gente deve fazer? Aí depende. Existem duas situações que a gente deve pensar. Uma, o incêndio já está controlado, aí ele está fora de controle. E a outra, ele ainda está na fase inicial, que é o que a gente chama de princípio de incêndio. Então vamos imaginar que a gente chegue num veículo pegando fogo e todo o veículo já está pegando fogo. Não há o que fazer, apenas chamar o corpo de bombeiros. Mas a gente sentiu o cheiro de fumaça, como foi explicado, um cheiro de combustível, está saindo fumaça, então tem um fogo que ainda está começando e ainda está dentro dessa, digamos, zona de segurança. Aí é o princípio de incêndio, nessa hora a gente pode atuar. O que é que a gente deveria fazer? A primeira coisa é se utilizar do extintor. O extintor que fica ali debaixo do banco, a gente pega o extintor. A gente está com ele aqui, vamos pegar, aproveitar para fazer essa dinâmica? Perfeito. Esse aqui é um extintor de veículo. Para que serve o extintor de um veículo? O extintor ele tem um material dentro dele que serve para apagar o fogo. Claro, quando o fogo está numa proporção ainda pequena, ainda numa situação de segurança. Como foi explicado, geralmente o incêndio é no capô do carro. No capô do carro tem material combustível, que é o próprio combustível do carro, tem esses materiais que não seria o ideal utilizar água, por exemplo. Então aqui dentro tem um pó, esse pó a gente vai apertar nesse extintor e o pó vai sair em cima do fogo e por abafamento ele vai expulsar o oxigênio que alimenta o fogo e esse abafamento vai fazer com que o fogo apague. Então, capitão, mostra pra gente como é que seria, por exemplo, na prática, assim, obviamente é uma simulação, mas a pessoa pega o extintor, como está com o senhor na sua mão, e se direciona à frente do veículo, é isso? Isso, perfeito. A pessoa vai utilizar o extintor, a pessoa vai pegar o extintor, vai chegar no capô do carro, a maioria das vezes é no capô. Acontece também de ser na parte de trás, é muito difícil, é mais quando tem uma criança brincando com isqueiro, algo do tipo. A maioria das vezes é por vazamento, ressecamento de mangueira, como foi explicado aqui. O cuidado que se deve ter ao levantar o capô do carro é porque vai estar quente lá dentro e vai ter fogo, provavelmente. Então, se a pessoa levantar o capô com tudo, pode vir o calor, até mesmo fogo para cima da pessoa. Se tiver duas pessoas, melhor ainda, porque uma vai levantando, enquanto a outra já vai utilizando o extintor. Se tiver só uma, faz isso de maneira cautelosa. Como é que a gente vai utilizar esse extintor? A gente vai tirar esse lacre, isso aqui é um lacre para tanto uma trava de segurança, para que ele não aperte acidentalmente, quanto uma espécie de lacre para mostrar que ele não foi utilizado. Depois que a gente retirar esse lacre, a gente vai apertar esse gatilho em direção ao fogo, contornando o fogo. Isso vai fazer com que o pó vá para o fogo, abafe toda essa região do capô e do fogo, e o fogo, na etapa de princípio de incêndio, ele consiga se extinguir. Então, capitão, só para a gente reforçar aqui, ó, por exemplo, a gente está com o capô aberto, viu, Tiago? Numa situação que você observou que o carro está começando com esse princípio de incêndio, é lógico que o capô vai estar fechado, você já vai direcionando essa parte aqui de baixo e abrindo devagarinho, né, com cuidado, para também não tomar esse vapor quente na cara, no rosto, né? E também logo o próprio fogo que pode se expandir. Então, em qualquer situação como essa, o extintor é fundamental e numa situação mais agravante, ligar para o 93, né? Isso, as situações que a pessoa já chega no carro, o carro está na garagem, ele já está completamente pegando fogo. Então é inseguro a pessoa tentar apagar e um extintor como esse já seria insuficiente, não é mais um princípio de incêndio, já parta para um incêndio propriamente dito. Então chamar os bombeiros, retirar as pessoas do local, manter a segurança. Se me permitem um detalhe sobre o extintor, é interessante a gente perceber que os extintores eles têm uma espécie de lacre. Um dos exemplos que a gente tem aqui, até no extintor comum, é esse lacre daqui. Para que serve isso daqui? Isso aqui é uma trava para que a gente não feche acidentalmente. E esse lacre serve para mostrar que esse extintor nunca foi utilizado. Porque é interessante a gente observar essa parte da manutenção dos extintores, que ele nunca foi utilizado. Porque se ele for utilizado uma certa quantidade, por exemplo, já usar até metade, e voltar para o local, no momento que eu precisar dele para uma ocorrência, eu posso ter uma quantidade insuficiente de material. É por isso que é interessante a gente observar se os extintores também estão em dia, estão lacrados. Então manter a calma, pegar o extintor que fica debaixo do banco, quase sempre ele fica debaixo do banco, descer, abrir o capô com muita cautela, se possível chamar a ajuda da pessoa de alguém e à medida que vai abrindo, a gente já pode romper o lacre, acionar o gatilho e ir apontando o extintor para a parte do fogo para extinguir esse princípio de incêndio. Muito obrigado, viu, capitão, pelas informações importantíssimas em relação a como agir. Eu mesmo não tinha essa certeza de como agir numa situação como essa. E imagina o desespero, né, Tiago, de pessoas que passam por esse momento, porque às vezes você está dentro do veículo, não sabe nem o que fazer e agora você já sabe. Em casos maiores de proporção, você liga para o Corpo de Bombeiros pelo número 193. Volto com você.
E tem um detalhe importantíssimo, Bruno Protásio, é que os veículos novos hoje já saem de fábrica com um item que não é obrigatório, que é o próprio extintor, né? Isso é um agravante. Veja, o país, ele regrediu nesse aspecto, né? Enfim, é algo até, inclusive, a mudar a legislação, porque isso pode, de fato, numa necessidade, e aí, né? Os veículos novos já não têm sequer a trava para você colocar o próprio extintor. Isso é um problema. O Brasil realmente é só a NASA para entender, tá?